Hoje é o Dia Internacional pelo Direito à Igualdade da Mulher. A data é um marco da luta das mulheres por empoderamento e paridade entre gêneros. Sobre o assunto eu converso agora com Meire Ferreira, professora da Universidade Federal do Maranhão, doutora em Sociologia, feminista, que integra o Fórum Maranhense de Mulheres. Ela está comigo. Professora, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar com vocês. Professora, a gente está falando de um dia de igualdade e, infelizmente, quando a gente fala de uma data de igualdade é porque existe o desequilíbrio, né? Um desequilíbrio que é histórico. Sim, claro. A luta pela igualdade das mulheres, você sabe que começa no século XVIII, se intensifica no século XIX e as primeiras vitórias se dão no século XX, né? A partir da conquista do voto. O primeiro país a conquistar o voto feminino foi a Nova Zelândia, né? E em seguida, né, a gente vai ver toda a Europa conquistando o voto das mulheres. No Brasil só foi em O que nós observamos é que toda essa luta das mulheres, que foi intensa, fizemos greves, fizemos muitas manifestações para conquistar o voto, mesmo assim, passado aqui no Brasil mais de 80 anos, as mulheres ainda não conquistaram o mínimo de paridade. Não somos ainda nem 30% de mulheres em espaço de poder. Isso demonstra que a sociedade brasileira é uma sociedade bastante patriarcal, que ainda tem a intenção de que uma democracia se faz com mulheres e com homens, né? Então, por essa razão, a nossa luta continua. Nesse momento, a gente está vendo uma intensificação de mulheres, ou seja, é um momento importante das mulheres se manifestando e manifestando o desejo de participar da vida política. Nós sempre participamos, entretanto, a sociedade ainda não compreendeu a dimensão e importância de nós estarmos na Câmara discutindo e aprovando o projeto que diz respeito às mulheres. Bom, esse assunto daria para a gente fazer o programa aqui de mais de uma hora, com certeza, mas o nosso tempo é pequeno. Eu queria que a senhora falasse hoje, por exemplo, sobre o que a senhora entende, né, na sua leitura, na participação que a senhora tem aí no Fórum Maranhense de Mulheres, como principal desafio hoje, não só das mulheres, mas da sociedade, para que a gente alcance, de fato, esse equilíbrio. Olha, nesse momento de pandemia, o maior desafio é superar esse momento de dor, de sofrimento, de desemprego, de exclusão social. E dentro desse momento, as mulheres são ainda as mais atingidas na pandemia, são as mulheres que mais morreram, são as mulheres que sofreram mais desemprego, são as mulheres que sofrem os reflexos, os resquícios dessa política nefasta do governo de Bolsonaro. Então, nós não podemos desconsiderar que esse, neste momento, é o nosso maior desafio. Por isso, a importância de nós estarmos nas câmaras municipais, que é a instância menor das instâncias de poder, para que nós podemos pensar políticas públicas para as mulheres. É claro que existem outras questões relevantes e importantes, mas o desafio nesse momento é a questão de superar a dor da pandemia, lutar contra o desemprego e lutar por uma questão básica que você acabou de falar, que é a questão da violência doméstica e da violência sexual. Somos ainda as maiores vítimas de violência dentro dos nossos lares. Então, acho que são desafios enormes que nós temos aqui pela frente. Professora, um outro desafio, são vários esses desafios, mas um outro se dá no mercado de trabalho, né? A gente percebe claramente, o IBGE mostra, isso é científico, isso não é vontade de alguém ou achismo, é pesquisa. Isso é pesquisa que foi feita mostrando que o homem e a mulher ocupando o mesmo cargo, com a mesma formação, e uma diferença muitas vezes brutal até da remuneração do homem e da mulher. Uma coisa que parece absurda, né? Mas que de fato ainda acontece hoje em dia, professora. Como conseguir superar essa situação? O próprio Estado poderia participar de alguma forma, no sentido de, claro que a gente está falando aí das questões relacionadas à própria empresa privada, enfim, mas qual seria o papel do próprio Estado em tentar equilibrar mais essa relação, professora? Olha, eu acho que o Estado, a partir da luta dos movimentos feministas, nós podemos dizer que tivemos conquistas e vitórias, que foi a criação do Plano Nacional e do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. Nesses planos está lá consta, né, a necessidade e importância de construir a igualdade e paridade dentro do espaço de política e do espaço de trabalho, né? Essa luta é intensa. Veja que quando a gente considera a entrada, a inserção no mundo do trabalho, as mulheres tiveram que lutar muito para ter o direito a trabalhar. Então, a partir dessa questão, é que a gente vê que é um processo lento, né? Agora é preciso que haja, de fato, política mais incisiva, é preciso que o Ministério do Trabalho, que agora nós nem temos mais, possa realmente intensificar, os órgãos do trabalho possam intensificar a fiscalização para evitar que as mulheres continuem ganhando menos que os homens em categorias que
nas mesmas relações de trabalho, né? É preciso também que haja, né, um processo de educação. Nós precisamos educar a sociedade para compreender a dimensão da igualdade e, nesse sentido, é importante também fazer a reflexão que dentro da relação de desigualdade, dentro do mundo do trabalho, são as mulheres negras as que sofrem maior resquício das políticas, né, inclusive dessas políticas atuais desse governo, e é preciso, então, pensar, né, nesse debate de que há uma desigualdade de gênero, que é real, e há uma desigualdade de raça e etnia que também é gritante, né, e violenta e que nos agride enquanto mulher, enquanto ser humano, né? Então, no mundo do trabalho, a gente tem que considerar a questão da desigualdade de gênero e a questão da desigualdade de raça e etnia e lutar para erradicar esse tipo de situação que nós vivemos na sociedade brasileira e maranhense. Então, Professora... penso que é importante puxar essas questões, a questão da violência, a luta pela recuperação da sociedade contra a questão da pandemia, a luta de reconhecimento das mulheres como trabalhadoras, o reconhecimento das mulheres negras como trabalhadoras importantes dentro do campo do trabalho e a luta intensa contra a violência de gênero que acontece em todas as famílias, em grande parte das famílias brasileiras e maranhenses. Muito obrigado, professora Meire Ferreira, da Universidade Federal do Maranhão, doutora em Sociologia, ela que é do Fórum Maranhense de Mulheres. Doutora, só para encerrar, nosso tempo já está quase se esgotando, mas o papel da escola, a gente sabe que a educação não depende apenas da educação formal, né? Mas as escolas não têm um papel significativo no sentido de, desde cedo, falar dessas questões de gênero, mas falar com esse cuidado, com esse zelo e com esse resgate, digamos, inclusive, desse déficit histórico que temos nessa desigualdade. Não é preciso falar cada vez mais cedo sobre isso, professora? Olha, a questão da educação ela é fundamental em todo sentido. Ninguém muda a sociedade sem um projeto de educação de igualdade de gênero, assim como um projeto de educação de étnico-racial. A gente sabe que tudo, as pessoas, as crianças, os jovens passam um tempo muito grande dentro da escola. E é importante que a escola incorpore nesse debate e para você construir uma sociedade igual é preciso começar lá da base, até que chega na educação superior. Então, penso, né, e tenho trabalhado muito nos meus estudos, de que é lá na educação que a gente altera essas relações de forças, reeducar os homens e as mulheres para que compreendam a dimensão da participação, a dimensão da igualdade. É preciso educar as crianças desde cedo que as tarefas domésticas elas são algo que deve ser partilhado. Então, é um processo de formiga, de começar dentro de casa, passando todo esse debate de igualdade. Se a gente conseguir fazer isso a partir da educação, com certeza a gente vai ter empresários muito mais conscientes da igualdade de gênero, nós vamos ter professores, diretores, reitores muito mais preocupados de construir, de fato, uma sociedade igualitária. Então, a educação ela é fundamental em qualquer processo de mudança social. E nós sabemos que, dentro das questões de gênero, dentro das questões das mulheres, é preciso urgentemente pensar algo que altera essas relações de violência, porque as mulheres estão sofrendo isso. Veja agora, nos tempos da pandemia, quantas mulheres vítimas, agredidas e quantos feminicídios tivemos só aqui no Maranhão. Então, isso se altera. Ninguém pode dizer que a sociedade nasceu doente. Ela vai se alterando na medida que você tem essa educação que mude a forma da sociedade se ver e se compreender. É preciso trazer. Nesse tipo de educação. Verdade, professora. Muito obrigado, professora Meire Ferreira, por participar aqui do nosso Bom Dia Maranhão.